Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Livro Nosso Lar, capítulo 2, Clarencio. Onde está Deus, Dr. André Luiz? O materialismo promete a felicidade rapidamente através dos gozos e paixões do mundo. Boa parcela dos corações humanos acreditam em Deus como um servidor dos nossos caprichos materiais. Buscando oferecer uma proposta melhor que o materialismo, algumas religiões criaram dogmas para alcançar a felicidade neste mundo, usando como argumento da felicidade o sucesso material. E a alma onde entra na proposta de felicidade? Para o Espiritismo, a felicidade da alma se conquista vida após vida. A felicidade material é só uma parte do equilíbrio psíquico que o homem deve buscar alcançar em vida. A busca de nos religar às leis divinas é a outra parte da felicidade, pois iremos desencarnar um dia e não levaremos nada de material daqui para a dimensão espiritual. A inquietação de conquistar os bens materiais aqui na Terra, perdendo a alma, é o roteiro de felicidade de muitos. Jesus já asseverou: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não devemos, como espíritas, acreditar em qualquer possibilidade de felicidade rápida. Primeiro, o conceito de felicidade é muito relativo e ainda distante da nossa compreensão. Segundo, não se pode obter a felicidade sem vencer nossos próprios impulsos ignóbeis, que a impedem. Se alguém respondesse, procura Deus, a pergunta do André Luiz no paroxismo da cólera, a quem recorrer? É óbvio que não seria a solução imediata para o fim do seu martírio. Seria apenas uma mera informação, pois o André Luiz não sabe no estado de perturbação que se encontra onde procurar Deus. Muitos de nós ainda não encontramos Deus, e nem percebemos sua presença pelas suas obras. Deus tem um reino? Onde está o reino de Deus? Entre vós, afirmou Jesus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, vei-lo aqui, ou vei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Como acessá-lo então? É mais complexo do que muitas propostas religiosas dogmáticas e as antirreligiosas afirmam. É preciso aceitar uma nova ordem de comportamento baseada na moral de Jesus, o maior representante de Deus entre nós. O equívoco geral sobre a busca de Deus e do André Luiz, no nosso ponto de vista, é que vê em Jesus como um enviado para substituir nossas responsabilidades. Ele nos foi apresentado como um Deus da mitologia grega, romana e nórdica. Temos que entender suas propostas pelo lado científico das leis divinas, na filosofia das suas palavras, para encontrarmos a melhor moral para bem viver. Estejamos encarnados ou desencarnados. Jesus é o nosso modelo de vida, a nossa meta, o nosso caminho para viver, não é o substituto das nossas responsabilidades. A busca de Deus deve ser interior, não exterior, não obstante, no exterior encontrarmos a prova da sua existência. A reforma interior exige esforços e sacrifícios de coisas que aparentemente parecem fáceis de desligarmos-nos, tornando-se difícil quando nos propomos a querer mudar em um estalar de dedos. Somos escravos de muitas coisas sem sentido real para o nosso progresso, que ainda nem conseguimos identificar. Quantas pessoas ficam deprimidas ao ficarem sem seus bens materiais? Quantas também estão deprimidas por estarem com seus bens materiais? Afinal, a felicidade é com ou sem? Se for exterior ao ser, o agente da felicidade, com e sem não preencherá o nosso vazio interior. Pode até dar a impressão inicial que nos preenche, mas por pouco tempo. Se Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro e entre nós, certamente a reforma tem que ser interior. E devemos sempre buscar dentro de nós para acrescentar o que nos falta na alma. Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual a saída para tantos paradoxos da felicidade, como o com e sem exterior? Libertar-se das amarras exteriores que nos iludem é um bom início, apesar de não ser tão simples e fácil assim quando começamos a reforma. Já pensaram em fazer uma reforma em sua casa sem planejamento do que pode e o que não pode gastar ou fazer? O que usar e quando terminar a reforma?
É um desastre anunciado tentar uma reforma sem planejamento. Assim é o que muitos fazem para reformar a casa mental. É desenvolvimento interior, não exterior. Ninguém pode nos substituir na viagem de aceitação de novos valores. Um novo homem. Outros podem nos auxiliar e consolar, dar subsídios, informar, esclarecer, mas nunca substituir nossos esforços, nossa vontade. Será preciso desenvolver a intelectualidade primeiro para desenvolver a moralidade. Buscar a moralidade sem intelectualidade pode nos levar ao fanatismo. Mais intelectualizados faremos escolhas conscientes. Nós muitas vezes fazemos ao contrário. Escolhemos antes de saber. O intelecto pode em algumas pessoas aumentar o poder para fazer o mal? Sim, é verdade. Isso porque o egoísmo e orgulho dominam as suas escolhas. Mas após libertar o amor preso por essas duas chagas morais, o avanço é mais rápido, pois os princípios que o levaram às escolhas erradas serão erradicados pela certeza, não havendo mais dúvidas. Lembram da transformação de Saulo para Paulo de Tarso? Foi mais rápida e racional que os dos 12 discípulos de Jesus. Aparentemente, Saulo adquirira muito conhecimento que relacionou as propostas de Jesus, apesar de ter propiciado muita dor e sofrimento a muitos cristãos. Paulo concluiu rapidamente, sem dúvidas, que Jesus é o melhor caminho a seguir, pois sua intelectualidade era notadamente superior aos dos 12 discípulos. Paulo deixou de lado o orgulhoso e egoísta Saulo da sua personalidade. Mas não devemos nos esquecer que Paulo não adquiriu essa certeza e fé em uma única encarnação. Ele o trouxe do acúmulo de várias experiências, culminando na completa certeza no encontro com Jesus. Temos que compreender que não vamos encontrar a culminância da felicidade nessa vida, apenas conseguiremos a felicidade possível a cada um. Em um mundo de expiações e provas, a vida atual é em geral, com raríssimas exceções, a consequência de uma vida passada que está propiciando reconciliações com nossas vítimas, nossos verdugos e nossa consciência. Estamos colhendo uma semeadura passada, com possibilidades de semearmos para uma colheita na vida futura. A nossa vida é também a oportunidade de semearmos o bem do próximo. Teimar em não fazer a viagem de autotransformação, certamente irá trazer consequências infelizes na nossa vida futura, como, por exemplo, a do André Luiz em desespero nas zonas inferiores sem saber a quem recorrer. A vida após o túmulo pode ser uma grande surpresa, feliz ou infeliz, conforme seu grau de entendimento moral sobre a vida espiritual. Sem esquecer que vale mais o bem que se faz aqui na Terra. Saber e fortalecer a crença na vida dinâmica após a morte é uma grande vantagem no além-túmulo. Pois nada poderemos levar de material no além-túmulo, conforme o Livro dos Espíritos. 151b. Se a alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Devemos compreender que cada reencarnação é um degrau que podemos subir no caminho. O que queremos levar para o mundo espiritual? Doçura ou amargor? Tudo vai depender do que estamos fazendo da nossa vida. Um grande abraço, saúde e muita paz a todos e a todas.